Boa noite. A paz de Jesus. Irmãos, Deus, nesta noite, Ele nos traz aqui para nos convencer, para nos dizer, para nos revelar quem é o verdadeiro Senhor de nossa vida. O mundo tem criado muitos senhores. Todos os dias nós ligamos a TV, ouvimos o rádio, vemos na internet, senhores e senhores têm se levantado neste mundo. Mas na minha vida, na sua vida, só existe um Senhor, ou deveria existir só um Senhor. Mas talvez até nós mesmos, cristãos, católicos, tenhamos levantado senhores na nossa vida e temos nos esquecido daquele que verdadeiramente é o nosso Senhor, daquele que verdadeiramente tem as rédeas de nossa vida, ou aquele que deveria ter o controle de nossa vida. Infelizmente, muitas vezes, ou nós nos tornamos senhores da nossa vida e queremos fazer da nossa vida aquilo que bem entendemos, ou permitamos que outros senhores, que não o verdadeiro Senhor, sejam os condutores da nossa vida, da nossa história. E hoje o Senhor vem abrir o meu e o seu olhar para que nós enxerguemos quem de fato deve ser o meu amo, quem de fato deve ser o meu mestre, o meu Senhor. Você que tem a Sagrada Escritura, abra em Filipenses 2, versículos do 5 ao 11. Dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Sendo Ele de condição divina, não se prevaleceu da sua igualdade com Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, assumindo a condição de escravo e assemelhando-se aos homens. E sendo exteriormente reconhecido como homem, humilhou-se ainda mais, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, Deus o exaltou soberanamente e lhe outorgou o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, na terra e nos infernos, e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. Amados, vamos começar meditando esta palavra, ao menos um pedaço dela, de trás para frente. A carta de Filipenses é escrita, pelo menos assim está, por Paulo e Timóteo. Lá no capítulo 1, versículo 1 está escrito: Paulo e Timóteo, servos de Jesus. Então Paulo e Timóteo, eles assinam essa carta à comunidade de Filipenses. E no último versículo que lemos, Paulo, falando em nome de Jesus Cristo, falando em nome de Deus, ou Deus falando por meio de Paulo, nos dá uma ordem: toda língua confesse, para a honra de Deus Pai, que Jesus Cristo é o Senhor. A palavra de Deus não está dizendo assim: olha, se você quiser, você confesse, você que está aí. Não, a palavra de Deus está sendo enfática, que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E quando a palavra de Deus diz toda, ela está dizendo toda e não alguma.
E a palavra de Deus hoje, ela está sendo atualizada na minha e na sua vida. E a ordem de Deus para mim e para você nesta noite é que a sua língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor. E de onde vem esta ordem? Por que Deus está falando por Paulo, falando por Timóteo, e por que Ele está nos dando essa ordem que a nossa língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor? Porque o próprio Deus, como está escrito no versículo 9, outorgou, conferiu, deu a Jesus o poder de ser Senhor da minha e da sua vida. Deus Pai não deu a um animal, Deus Pai não deu a uma escultura qualquer, Deus Pai não deu aos elementos da natureza, como é pregado na nova era. Deus Pai deu a Jesus Cristo, conferiu a Ele o poder de ter autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida. Simplesmente por este motivo, porque aquele que criou os céus e a terra, aquele que concedeu a mim e a você o sopro da vida, deu a Jesus, conferiu a Jesus o poder de ser Senhor. E o senhorio de Jesus não é um senhorio limitado, que se limita a algumas ações. O senhorio de Jesus, ele é ilimitado. Ele é sobre toda a nossa vida. Talvez você no teu trabalho, eu no meu trabalho, devemos obediência a um Senhor, mas é uma autoridade limitada, que se diz dentro de uma realidade que e muitas vezes começa às 8 horas da manhã e termina às 6 da tarde. Agora, essa autoridade conferida a Deus, a Jesus, ela é para toda a vida e a toda a vida. Queridos, para que entendamos a força desta palavra Senhor, no tempo de Jesus Cristo e antes dele ainda, já vindo desde a Grécia Antiga, a palavra Senhor só era direcionada àqueles que tinham, na época, poder político, ou aos reis, ou aos sacerdotes. Somente aqueles que tinham, de fato, um poder constituído pela sociedade, no qual os homens disseram: este é Senhor. Somente eles eram chamados de Senhor, nenhuma outra pessoa. Hoje a palavra Senhor é muito comum entre nós. Geralmente nós chamamos as pessoas de mais idade de Senhor, de Senhora, mas naquele momento não. A palavra Senhor, ela estava relacionada diretamente a alguém que tinha autoridade sobre as pessoas. Uma autoridade política, uma autoridade governamental, uma autoridade eclesial. Então, somente pessoas identificadas como sendo pessoas importantes eram chamadas de Senhor. E nesse contexto, nós vamos nos encontrar, por exemplo, com Mateus, um homem cobrador de impostos, vivendo mais ou menos no ano 60, nos primeiros anos ali, 63 mais ou menos, quando o império é atacado por Pompeu. Mateus, como cobrador de impostos, ele servia a Herodes, e ele cobrava impostos para Herodes. Mateus tinha plena consciência de que o senhor dele era Herodes. Não existia outro senhor. Ele estava servindo a um amo, e o seu amo era Herodes de Antipas. Este era o seu senhor. Era por ele que Mateus se colocava nessa condição de cobrar impostos, de ser até mesmo mal visto pela sociedade, mas ele estava servindo ao Senhor.
Quando Mateus tem o seu encontro com Jesus, ele o reconhece como Senhor. É interessante que Mateus se depara com Jesus, Mateus reconhece em Jesus alguém importante e o chama de Senhor. E é tão profundo isso que Mateus o convida para comer em sua casa. Mateus está abrindo a porta de sua casa agora, não para o Herodes, mas para o verdadeiro Senhor de sua vida. E Mateus reconhece em Jesus esse senhorio. E olha que interessante. Jesus, filho de um carpinteiro, surge de uma família simples, vem de uma cidade insignificante. Tanto é verdade que correm para Filipe e dizem: encontramos o Senhor, encontramos o Messias, ele é de Nazaré. E Filipe diz: e pode vir coisa boa de lá? Tão insignificante era aquela cidade, tão insignificante era aquela região, aquela realidade. Mas quando Mateus encontra Jesus, mesmo Jesus vindo dessa realidade de uma família simples, filho de um carpinteiro, de uma cidade insignificante, Mateus reconhece em Jesus o seu senhorio. E por que isso acontece? Porque Jesus se apresenta diante dele como uma autoridade espiritual, uma autoridade que foi lhe conferida por Deus Pai. E aí que é o bonito que nós vamos ver na história, no momento em que Jesus surge para a vida pública, e ele vai encontrando com os primeiros apóstolos e vai chamando um a um. Esses homens vão se rendendo a essa autoridade espiritual de Jesus. Mesmo esses homens sabendo que existia um Senhor chamado Herodes, eles se rendem à autoridade de Jesus, porque Jesus lhes apresenta diante deles como autoridade espiritual. Queridos, hoje eu e você somos chamados a aceitar Jesus como Senhor, e assim como Mateus, abrir a porta de nossa casa e convidá-lo a ceiar conosco. Nós somos convidados a isso, a aceitar Jesus em nossa vida. Mateus o aceita após reconhecer. Mateus reconhece em Jesus uma autoridade e aceita sobre sua vida essa autoridade. E muitos de nós, incluindo eu, vemos Jesus, nos confrontamos com Jesus todos os dias, no Santíssimo Sacramento do altar, e não reconhecemos em Jesus a sua autoridade, e muito menos o aceitamos de fato como Senhor de nossa vida. Muitos de nós, é bem verdade, que nós vamos dizer: Jesus é o meu Senhor. Amados, aceitar Jesus como Senhor, preste atenção nisso, aceitar Jesus como Senhor é, em primeiro lugar, mudar de vida. Aceitar Jesus como Senhor é, em primeiro lugar, mudar de vida. Se você e eu dissemos Jesus é o Senhor e a nossa vida continua do mesmo jeito, é que Jesus é Senhor coisa nenhuma. Jesus é Senhor da boca para fora, da boca para dentro jamais. A carta que eu li começa dizendo assim: dedicai-vos mutuamente à estima que se deve em Cristo Jesus. Na tradução da Bíblia Jerusalém, está escrito assim, a mesma passagem, um pouquinho diferente: tende em vós o mesmo sentimento de Cristo Jesus. Se Jesus é o seu Senhor, se Jesus é o meu Senhor, nós precisamos ser neste mundo como Jesus. Nós precisamos fazer aquilo que diz aquela canção, pensar como Jesus pensou, falar como Jesus falou.
amar como Jesus amou. É desta forma, em primeiro lugar, que nós, de fato, vamos dizer que Jesus é o nosso Senhor. É preciso revelar Jesus com a vida. É preciso revelar Jesus com a vida. Dizer que Jesus é o Senhor é fácil. O desafio para mim e para você é viver o senhorio de Jesus. Esse é o grande desafio. Viver o senhorio de Jesus. Viver neste mundo como Ele viveu, fazendo as coisas que Ele fez, amando do modo como Ele amou. Repita comigo: Jesus é o meu Senhor. 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 É fácil dizer isso, sim ou não? Sim. Agora uma pergunta: Jesus é o seu Senhor, sim ou não? Sim. Sim. Se Jesus é o seu Senhor, se Jesus é o meu Senhor, por que eu e você ainda andamos falando mal da vida do outro? Se Jesus é o meu Senhor, se Jesus é o seu Senhor, por que ainda andamos por aí julgando, criticando os outros? Se Jesus é o meu Senhor, por que andamos por aí como se não fôssemos cristãos verdadeiros? Aquele que diz que Jesus é o Senhor precisa viver como Jesus viveu, senão é melhor parar de dizer. Se for para continuar andando, falando mal da vida do outro, criticando o outro, julgando o outro, mentindo e fazendo tantas outras coisas, é melhor não dizer que Jesus é o Senhor. Porque o discípulo tem que ser exemplo do Mestre. Se eu digo, Jesus é o meu Senhor, eu preciso viver como Jesus viveu. Perdoando, amando. Desta forma. Procurando no outro aquilo que ele tem de melhor, não aquilo que ele tem de pior, para que eu o humilhe. Gente, como que nós somos, eu falo nós, e não estou falando de vocês, estou falando nós, muito. Como que nós somos muitas vezes hipócritas diante de Deus. Falamos que Jesus é o Senhor, mas vivemos como se Ele não fosse. Se a primeira condição para aceitar Jesus é mudar de vida, é viver neste mundo como Jesus viveu, a segunda condição, para que de fato Jesus seja o meu Senhor, é renunciar todos os outros senhores que nós possamos ter. É renunciar todos os outros deuses que nós possamos ter. Você tem outros deuses, sim ou não? Não ouvi? Não, claro que não, eu também não. Mas talvez eu e você tenhamos outros deuses e nem nos damos conta. Talvez você não tenha um altar dedicado a outro Deus, mas talvez existam pessoas que sejam deuses da tua vida e que, sem perceber, você coloque essas pessoas acima de Deus. Talvez o dinheiro seja o nosso Deus. Quantas pessoas neste mundo, não aqui entre nós, claro, mas quantas pessoas neste mundo idolatram o Deus do dinheiro? Objetos, coisas pessoais, ou ainda, quem sabe, eu e você dizemos que Jesus é o Senhor da nossa vida,
e oramos fervorosamente dizendo: Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o meu Senhor. Mas cremos em horóscopo, cremos em cartomante, cremos no espiritismo, vamos à maçonaria e tantas outras coisas. Queridos, quem tem Jesus como Senhor, basta Jesus, nós não precisamos de mais nada. Quem tem Jesus como Senhor não precisa ir em busca de outras doutrinas, porque a única e verdadeira doutrina é a doutrina de Jesus Cristo. Nada mais nos basta, apenas Jesus Cristo. Quem tem Jesus não precisa de mais nada. Vai dizer a palavra: buscai primeiro o reino dos céus e tudo mais vos será acrescentado. Queridos, não estou fazendo aqui um discurso dizendo que, por exemplo, a maçonaria é coisa do demônio. Não estou falando nada disso. Estou apenas falando que quem tem Jesus Cristo não precisa ir lá, porque são doutrinas diferentes. A nossa doutrina não coincide, não casa com aquela doutrina. Nós estamos falando de uma doutrina de salvação, de uma economia de salvação, de um Deus Pai, Criador do universo, de um Deus que morreu na cruz por amor. E quem tem Jesus como Senhor não precisa de mais nada. Ao cristão, o Cristo basta. Ao cristão, o Cristo basta. Todo joelho se dobrará e toda língua proclamará que Jesus Cristo é o Senhor.